Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus capítulo 4, versículos 15 e 16. Bem, esse texto aqui, fala sobre a superioridade do sacerdócio de Cristo em relação aos sacerdotes da antiga aliança. Sabemos que Deus, ele constituiu os filhos de Levi, da tribo de Levi, para serem ministros, diante dele e ali conduzir o povo, aos assuntos concernentes à vida espiritual, a ministração ali do perdão dos pecados através do sangue dos animais. Então, e também tantas outras atribuições que os sacerdotes possuíam, naquele tempo. Então, Cristo, ele veio, na plenitude dos tempos, o prometido Messias de Israel. E só que ele não veio da tribo de Levi. Deus não constituiu nenhuma outra tribo, além da tribo de Levi, para essa função, esse sacerdócio. Mas Jesus veio da tribo de Judá. E da tribo de Judá foi dado a eles o governo. É um povo de sangue nobre para liderar, estar ali governando o povo. Então, Jesus ele veio dessa tribo, mas ele foi escolhido por Deus, para assumir ali uma missão especial de religar novamente o homem a Deus, porque a lei não estava ajudando ali, o homem a se tornar perfeito. A obra da lei não aperfeiçoou ali para que o homem pudesse definitivamente viver uma vida diante de Deus em santidade, em comunhão. Então Cristo ele veio porque havia uma necessidade de se ter uma oferta, em um sacerdócio perfeito, porque os sacerdotes da tribo de Levi eram homens imperfeitos, que precisavam, antes de ministrar ali o sacrifício pelo povo, eles deveriam fazer o sacrifício por si mesmos. E Cristo, eu vou ler aqui Hebreus capítulo 7, versículo 26. E Cristo, ele é o sacerdote perfeito. Diz assim: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente e imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, e não necessitasse, como os sumos sacerdotes da antiga aliança, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez Cristo uma única vez, oferecendo-se a si mesmo. Então, esse sacerdócio de Cristo ali, que a Bíblia também chama, segundo o sacerdócio de Melquisedeque, que aí já foi antes ali, da tribo de Levi. Houve um homem no passado a quem Abraão deu a ele sacrifício, dízimos, e ali aquele homem pôde, chamado Melquisedeque, pôde ali, abençoar Abraão como um sacerdote de Deus. Então nós vemos, que Deus, na história da humanidade, ele tem o seu plano, ele foi desenvolvendo o seu plano até que chegasse em Cristo, a Cristo. Então, aqui Jesus, ele se tornou, o sacerdote perfeito. Ele não precisou oferecer, remissão pelos seus próprios pecados, mas ele foi o sacerdócio
que Deus esperava, né? Um sacerdócio em obediência, em amor. Então, através da sua morte, né, do seu sacrifício ali na cruz do Calvário, ele foi tanto o sacerdote como a oferta pelo pecado. Então, ali, né, ele, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele tornou ali uma mudança na lei, né? Houve uma mudança que fala, né, em Hebreus 7:12, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Então o sacerdócio de Cristo passou a ser o sacerdócio válido diante de Deus, e não mais os da antiga aliança. Então o modelo de Cristo para nós, né, cristãos, e também para o mundo, é o sacerdócio perfeito. É nele que encontramos verdadeiramente a remissão dos nossos pecados. Além dele, não existe outro sumo sacerdote que possa fazer tal, né, ministração ali, né, ministrar o perdão dos pecados além de Cristo. Então aqui, né, seguindo, nós podemos ver que os homens, né, os sacerdotes da antiga aliança, né, no capítulo 5 fala, porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens, é escolhido entre os homens, é constituído a favor dos homens. Então o perfil dos sacerdotes, né, que Deus escolhia ali da tribo de Levi, né, que escolheu esses homens, eles eram constituídos a favor do povo nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios, né? Dons são presentes, virtudes, né? Favores e sacrifícios, né? Aqui já completa sacrifícios pelos pecados. Aí fala, possa compadecer-se ternamente, né? Com ternura. Então a característica desses homens, eles deveriam ter ternura pelo povo, né? E aqui diz, né, dos ignorantes e errados. Então, esse tipo de comportamento Deus esperava, né, dos sacerdotes da antiga aliança. Pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Então, veja bem, né? Os sacerdotes daquele tempo, eles deveriam servir a Deus e ao povo com ternura, né? Sabendo que eles mesmos tinham fraquezas, né? E quando ali ministrava ao povo ali o perdão, a vontade divina, ele deveria entender isso, né? Que ele era um homem fraco e que precisava da graça de Deus, né? Aí fala que ninguém tomou para si esta honra, senão os filhos de Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote. Ele não ficou ali falando, né? Olha, eu vim como agora eu sou o sumo sacerdote. Não. Ele glorificou aquele que lhe disse, tu és o meu filho, hoje te gerei. Ou seja, ele glorificou o tempo todo ao Pai, enquanto ele esteve aqui na terra. Então, aqui, né, no versículo 7 fala, o qual nos dias da sua carne, né, nos dias da sua vida, oferecendo com grande clamor e lágrimas, olha o perfil de Cristo, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. Sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, né? E este somos nós, né, que recebemos a Cristo, né, como nosso modelo perfeito, como o nosso Senhor e o nosso Salvador. Cristo, ele é o sumo sacerdote, né, na nossa vida, né, diante de Deus.
E nós não podemos aceitar nenhum tipo de outro sacerdócio, né? Eu não estou dizendo aqui que nós não podemos aceitar liderança espiritual, né? De um pastor, não é isso. O assunto é muito mais profundo, é a ministração do pecado, né? Como algo que vai me religar a Deus. Então isso precisa ficar bem pontuado para que não vá desviar o assunto. Então, Cristo, hoje, o sacerdócio da tribo de Levi, foi vencido, né, pelo sacerdócio de Cristo. Eu até coloquei aqui, né, que Cristo, o cristianismo, vamos dizer assim, não como uma religião, porque o cristianismo não é uma religião, mas ele derrubou ali definitivamente o judaísmo, porque mudou o sacerdócio, né, para Deus. Isso não significa que Deus abandonou o povo judeu. Não. Deus, ele tem suas promessas e ele vai cumprir tudo com o povo judeu. Vai restaurá-los, vai colocá-los no caminho certo. Porque Jesus veio para eles primeiro. E depois para nós, os gentios. Mas, né, sabemos que o modelo antigo, ele foi cancelado. E hoje nós temos aqui o sangue de Jesus, né? Ali como sacrifício mais perfeito, que tem poder para salvar o mais vil pecador. Amém? Que essa palavra possa trazer alegria ao seu coração. E se você, né, tem andado errante diante de Deus, você possa se arrepender hoje dos seus pecados, né? E se você quer estar vivendo uma vida santa diante de Deus, que você busque isso. E o caminho é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém poderá chegar ao Pai senão por meio de Cristo. Amém?